Veja que a suspensão temporal e mais ou menos duradoura de causas e efeitos naturais não era propriamente uma novidade. Bastaria recordar os infinitos milagres que Deus havia permitido se fizessem nos últimos 20 séculos. A única diferença do que se passa agora está na amplitude do prodígio, pois que o que antes tocava de preferência o indivíduo pela graça da sua fé pessoal foi substituído por uma atenção global, não personalizada. Um país inteiro, por assim dizer, possuidor do elixir da imortalidade, e não somente os crentes, que, como é lógico, esperam ser, em especial, distinguidos, mas também os ateus, os agnósticos, os heréticos, os relapsos, os incréus de toda a espécie, os afeiçoados a outras religiões, os bons, os maus e os piores, os virtuosos e os mafiosos, os verdugos e as vítimas, os policiais e os ladrões, os assassinos e os dadores de sangue, os loucos e os sãos de juízo, todos, sem exceção, eram ao mesmo tempo as testemunhas e os beneficiários do mais alto prodígio alguma vez observado na história dos milagres, a vida eterna de um corpo eternamente unida à eterna vida da alma. A hierarquia católica, de bispo para cima, não achou nenhuma graça a estes xistes místicos de alguns dos seus quadros médios sedentos de maravilhas e fê-lo saber por meio de uma muito firme mensagem aos fiéis, na qual, além de inevitável referência aos impenetráveis desígnios de Deus, insistia na ideia que já havia sido expressa de improviso pelo cardeal logo às primeiras horas da crise, na conversação telefônica que tivera com o primeiro-ministro, quando, imaginando-se papa e rogando a Deus que lhe perdoasse a estulta presunção, tinha proposto a imediata promoção de uma nova tese, a da morte adiada, fiando-se nas tantas vezes louvada sabedoria do tempo, aquela que nos diz que sempre haverá um amanhã qualquer para resolver os problemas que hoje pareciam não ter solução. Em carta ao diretor do seu jornal preferido, um leitor declarava-se disposto a aceitar a ideia de que a morte havia decidido adiar-se a si mesma, mas solicitava com todo o respeito que lhe dissessem como o tinha sabido a Igreja, e se realmente estava tão bem informada, então também deveria saber quanto tempo iria durar o adiamento. Em nota da redação, o jornal recordou ao leitor que se tratava somente de uma proposta de ação, aliás, não levada à prática até agora. O que quererá dizer? Assim concluía que a Igreja sabe tanto do assunto como nós, isto é, nada. Nesta altura, alguém escreveu um artigo a reclamar que o debate regressasse à questão que lhe havia dado origem, ou seja, se sim ou não a morte era uma ou várias, se era singular, morte ou plural. Mortes, e aproveitando que estou com a mão na pluma, denunciar que a Igreja, com essas suas posições ambíguas, o que pretende é ganhar tempo sem se comprometer. Por isso se pôs, como é seu costume, a encanar a perna à rã, a dar uma no cravo e outra na ferradura. A primeira dessas expressões populares causou perplexidade entre os jornalistas que nunca tal tinham lido ou ouvido em toda a sua vida. No entanto, perante o enigma, espevitados por um saudável afã de competição profissional, deitaram das estantes abaixo os dicionários com que algumas vezes se ajudavam à hora de escrever os seus artigos e notícias e lançaram-se à descoberta do que estaria ali a fazer aquele batráquio. Nada encontraram. Ou melhor, sim, encontraram a rã, encontraram a perna, encontraram o verbo encanar, mas o que não conseguiram foi tocar o sentido profundo que as três palavras juntas por força haveriam de ter. Até que alguém se lembrou de chamar um velho porteiro que viera da província há muitos anos e de quem todos se riam porque depois de tanto tempo a viver na cidade ainda falava como se estivesse à lareira a contar histórias aos netos. Perguntaram-lhe se conhecia a frase e ele respondeu que sim, senhor, conhecia. Perguntaram-lhe se sabia o que significava e ele respondeu que sim, senhor, sabia. Então explique lá, disse o chefe da redação. Encanar, seus senhores, é portá-las em ossos partidos.
Até aí sabemos nós, o que queremos é que nos diga que tem isso a ver com a rã. Tem tudo, ninguém consegue portá-las numa rã. Por quê? Porque ela nunca está quieta com a perna. E isso que quer dizer? Que é inútil tentar, ela não deixa. Mas não deve ser isso que está na frase do leitor. Também se usa quando levamos demasiado tempo a terminar um trabalho e se o fazemos de propósito, então estamos a empatar. Então estamos a encanar a perna na rã. Logo, a igreja está a empatar, a encanar a perna à rã. Sim, senhor. Logo, o leitor que escreveu tem toda a razão. Acho que sim. Eu só estou a aguardar a entrada da porta. Ajudou-nos muito. Não querem que lhes explique a outra frase. Qual? A do cravo e da ferradura. Não, essa conhecemos-la nós, praticamos-la todos os dias. Faixa 2. A polêmica sobre a morte e as mortes, tão bem iniciada pelo espírito que paira sobre a água do aquário e pelo aprendiz de filósofo, acabaria em comédia ou em farsa se não tivesse aparecido o artigo do economista. Embora o cálculo atuarial, como ele próprio reconhecia, não fosse sua especialidade profissional, considerava-se suficientemente conhecedor da matéria para vir a público perguntar com que dinheiro o país, dentro de uns 20 anos, mais ponto, menos vírgula, pensava poder pagar as pensões aos milhões de pessoas que se encontrariam em situação de reformados por invalidez permanente, e que assim iriam continuar por todos os séculos dos séculos, e às quais outros milhões se viriam reunir implacavelmente, tanto fazendo que a progressão seja aritmética ou geométrica. De qualquer maneira, sempre teremos garantida a catástrofe, será a confusão, a balbúrdia, a bancarrota do Estado, o salve-se quem puder, e ninguém se salvará. Perante este quadro aterrador, não tiveram outro remédio os metafísicos que meter a viola no saco. Não teve outro recurso a igreja que regressar à cansada miçanga dos seus rosários e continuar à espera da consumação dos tempos. Essa que, segundo as suas escatológicas visões, resolverá tudo isso de uma vez. Efetivamente, voltando às inquietantes razões do economista, os cálculos eram muito fáceis de fazer. Se não vejamos, se temos um tanto de população ativa que desconta para a segurança social, se temos um tanto de população não ativa que se encontra na situação de reforma, seja por velhice, seja por invalidez, e, portanto, cobra da outra as suas pensões, estando a ativa em constante diminuição em relação à inativa, e esta em crescimento contínuo absoluto, não se compreende que ninguém se tenha logo apercebido de que o desaparecimento da morte, parecendo o auge, o acme, a suprema felicidade, não era afinal uma boa coisa. Foi preciso que os filósofos e outros abstratos andassem já meio perdidos na floresta das suas próprias elucubrações sobre o quase e o zero, que é a maneira plebeia de dizer o ser e o nada, para que o senso comum se apresentasse prosaicamente de papel e lápis em punho a demonstrar por A mais B mais C, que havia questões muito mais urgentes em que pensar. Como seria de prever, conhecendo-se os lados escuros da natureza humana, a partir do dia em que saiu a público o alarmante artigo do economista, a atitude da população saudável para com os padecentes terminais começou a modificar-se para pior. Até aí, ainda que toda a gente estivesse de acordo em que eram consideráveis os transtornos e incomodidades de toda a espécie que eles causavam, pensava-se que o respeito pelos velhos e pelos enfermos em geral representava um dos deveres essenciais de qualquer sociedade civilizada. E, por conseguinte, embora não raro fazendo das tripas coração, não se lhes negavam os cuidados necessários e mesmo, em alguns assinalados casos, chegavam a adoçá-los com uma colherzinha de compaixão e amor antes de apagar a luz. É certo que também existem, como demasiado bem sabemos, aquelas desalmadas famílias que, deixando-se levar pela sua incurável desumanidade, chegaram ao extremo de contratar os serviços da máfia para se desfazerem dos míseros espojos humanos que agonizavam interminavelmente entre dois lençóis empapados de suor e manchados pelas excreções naturais. Mas essas merecem a nossa repreensão, tanto como a que figurava na fábula tradicional 1000 vezes narrada da tigela de madeira, ainda que, felizmente, se tenha salvado da execração no último momento, graças, como se verá, ao bondoso coração de uma criança de 8 anos.
Em poucas palavras se conta, e aqui a vamos deixar para a ilustração das novas gerações que a desconhecem, com a esperança de que não trocem dela por ingênua e sentimental. Atenção, pois, à lição de moral. Era uma vez no antigo país das fábulas uma família em que havia um pai, uma mãe, um avô, era o pai do pai, e aquela já mencionada criança de 8 anos, um rapazinho. Ora, sucedia que o avô já tinha muita idade. Por isso tremiam-lhe as mãos e deixava cair a comida da boca quando estavam à mesa, o que causava grande irritação ao filho e à nora, sempre a dizerem-lhe que tivesse cuidado com o que fazia. Mas o pobre velho, por mais que quisesse, não conseguia conter as tremuras, pior ainda, se lhe ralhavam, e o resultado era estar sempre a sujar a toalha ou a deixar cair comida ao chão, para já não falar do guardanapo que lhe atavam ao pescoço e que era preciso mudar-lhe 3 vezes ao dia, ao almoço, ao jantar e à ceia. Estavam as coisas neste pé e sem nenhuma expectativa de melhora, quando o filho resolveu acabar com a desagradável situação. Apareceu em casa com uma tigela de madeira e disse ao pai: "A partir de hoje passará a comer aqui. Senta-se na soleira da porta, porque é mais fácil de limpar, e assim já a sua nora não terá de preocupar-se com tantas toalhas e tantos guardanapos sujos." E assim foi. Almoço, jantar e ceia. O velho sentado sozinho na soleira da porta, levando a comida à boca conforme lhe era possível. Metade perdia-se no caminho, uma parte da outra metade escorria-lhe pelo queixo abaixo. Não era muito que lhe descia finalmente pelo que o vulgo chama o canal da sopa. Ao neto parecia não lhe importar o feio tratamento que estavam a dar ao avô. Olhava-o depois, olhava o pai e a mãe e continuava a comer como se não tivesse nada para ver com o caso. Até que uma tarde, ao regressar do trabalho, o pai viu o filho a trabalhar com uma navalha, um pedaço de madeira, e julgou que, como era normal e corrente nessas épocas remotas, estivesse a construir um brinquedo por suas próprias mãos. No dia seguinte, porém, deu-se conta de que não se tratava de um carrinho. Pelo menos não se via sítio onde se lhe pudesse encaixar umas rodas e então perguntou: "Que estás a fazer?" O rapaz fingiu que não tinha ouvido e continuou a escavar na madeira com a ponta da navalha. Isto passou-se no tempo em que os pais eram menos assustadiços e não corriam a tirar das mãos dos filhos um instrumento de tanta utilidade para a fabricação de brinquedos. "Não ouviste que estás a fazer com esse pau?" tornou o pai a perguntar. E o filho, sem levantar a vista da operação, respondeu: "Estou a fazer uma tigela para quando o pai for velho e lhe tremerem as mãos, para quando o mandarem comer na soleira da porta, como fizeram ao avô." Foram palavras santas. Caíram as escamas dos olhos do pai, viu a verdade e a sua luz, e no mesmo instante foi pedir perdão ao progenitor, e quando chegou a hora da ceia, por suas próprias mãos o ajudou a sentar-se na cadeira, por suas próprias mãos lhe levou a colher à boca, por suas próprias mãos lhe limpou suavemente o queixo, porque ainda o podia fazer, e o seu querido pai já não. Do que veio a passar-se depois não há sinal na história. Mas de ciência muito certa sabemos que se é verdade que o trabalho do rapazinho ficou em meio, também é verdade que o pedaço de madeira continua a andar por ali. Ninguém o quis queimar ou deitar fora, quer fosse para que a lição do exemplo não viesse a cair no esquecimento, quer fosse para o caso de que alguém lhe ocorresse um dia a ideia de terminar a obra, eventualidade não de todo impossível de produzir-se, se tivermos em conta a enorme capacidade de sobrevivência dos ditos lados escuros da natureza humana. Como já alguém disse, tudo o que possa suceder, sucederá. E uma mera questão de tempo, e se não chegamos a vê-lo enquanto por cá andávamos, terá sido só porque não tínhamos vivido o suficiente. Pelos modos, e para que não se acuse de pintarmos tudo com as tintas da parte esquerda da paleta, há quem admita a hipótese de que uma adaptação do amavioso conto à televisão, após tê-lo recolhido um jornal, sacudidas as teias de aranha nas poeirentas prateleiras da memória coletiva, possa contribuir para fazer regressar às quebrantadas consciências das famílias o culto ou o cultivo dos incorpóreos valores de espiritualidade de que a sociedade se nutria no passado, quando o baixo materialismo que hoje impera ainda não se tinha assenhoreado de vontades que imaginávamos fortes e, afinal, eram a própria e insanável imagem de uma confrangedora debilidade moral. Conservemos, no entanto, a esperança. No momento em que aquela criança aparecer no ecrã,
Estejamos certos de que metade da população do país correrá a buscar um lenço para enxugar as lágrimas, e de que a outra metade, talvez de temperamento estoico, as irá deixar correr pela cara abaixo, em silêncio, para que melhor possa observar-se como o remorso pelo mal feito ou consentido não é sempre uma palavra vã. Oxalá ainda estejamos a tempo de salvar os avós. Faixa 3. Inesperadamente, com uma deplorável falta de sentido de oportunidade, os republicanos decidiram aproveitar a delicada ocasião para fazer ouvir a sua voz. Não eram muitos, nem sequer tinham representação no parlamento, apesar de se encontrarem organizados em partido político e concorrerem regularmente aos atos eleitorais. Vangloriavam-se, no entanto, de certa influência social, sobretudo nos meios artísticos e literários, por onde de vez em quando faziam circular manifestos no geral bem redigidos, mas invariavelmente inócuos. Desde que a morte havia desaparecido, que não davam sinal de vida, nem ao menos como se esperaria de uma oposição que se diz frontal, para reclamarem o esclarecimento da rumorejada participação da máfia no ignóbil tráfico de padecentes terminais. Agora, aproveitando-se da perturbação em que o país mal vivia, dividido como estava entre a vaidade de saber-se único em todo o planeta e o desassossego de não ser como toda a gente, viam pôr sobre a mesa nada mais, nada menos que a questão do regime. Obviamente, adversários da monarquia, inimigos do trono por definição, pensavam ter descoberto um novo argumento a fazer da necessária e urgente implantação da República. Diziam que ia contra a lógica mais comum haver no país um rei que nunca morreria e que ainda que amanhã resolvesse abdicar por motivo de idade ou amolecimento das faculdades mentais, rei continuaria a ser, o primeiro de uma sucessão infinita de entronizações e abdicações, uma infinita sequência de reis deitados nas suas camas à espera de uma morte que nunca chegaria, uma correnteza de reis meio vivos, meio mortos, que, a não ser que os arrumassem nos corredores do palácio, acabariam por encher, e por fim não caber no panteão onde haviam sido recolhidos os seus antecessores mortais, que já não seriam mais que os ossos despreendidos dos engonços ou restos mumificados e bafientos. Quais mais lógico não seria ter um presidente da República com vencimento a prazo fixo, um mandato, quanto muito 2, e depois que se desenrasque, como puder, que vá à sua vida, dê conferências, escreva livros, participe em congressos, colóquios e simpósios, arenque em mesas redondas, dê a volta ao planeta em 80 recepções, opine sobre o comprimento das saias quando elas voltarem a usar-se e sobre a redução do ozono na atmosfera, saindo houver atmosfera, enfim, que se amanhe. Tudo menos ter de encontrar todos os dias nos jornais e ouvir na televisão e na rádio a parte médica, sempre igual. Não atam e nem desatam sobre a situação dos internados nas enfermarias reais, as quais vêm a propósito informar, depois de terem sido aumentadas 2 vezes, já estariam à bica de uma terceira ampliação. O plural de enfermaria está ali para indicar que, como sempre sucede em instituições hospitalares ou afins, os homens se encontram separados das mulheres, portanto, reis e príncipes para um lado, rainhas e princesas para outro. Os republicanos vinham agora desafiar o povo a assumir as responsabilidades que lhe competiam, tomando o destino nas suas mãos para dar começo a uma vida nova e abrindo um novo e florido caminho em direção às alvoradas do porvir. Desta vez, o efeito do manifesto não se limitou a tocar os artistas e os escritores. Outras camadas sociais se mostraram receptivas à feliz imagem do caminho florido e às invocações das alvoradas do porvir, o que teve como resultado uma concorrência absolutamente fora do comum, de adesões de novos militantes dispostos a empreender uma jornada que, tal como a pescada que ainda na água lhe chamam assim, já era histórica, antes de se saber se realmente o viria a ser. Infelizmente, as manifestações verbais de cívico entusiasmo dos novos aderentes a este republicanismo prospectivo e profético nos dias que se seguiram nem sempre foram tão respeitadoras como a boa educação e uma sã convivência democrática o exigem. Algumas delas chegaram mesmo a ultrapassar as fronteiras do mais ofensivo grosseirismo, como dizerem, por exemplo, falando das realezas, que não estavam dispostos a sustentar bestas à argola, nem burros a pão de ló. Todas as pessoas de bom gosto estiveram de acordo em considerar tais palavras não só inadmissíveis, como também imperdoáveis.
Bastaria dizer-se que as arcas do Estado não podiam continuar a suportar mais o contínuo crescimento das despesas da Casa Real, e seus alatere e toda a gente o compreenderia. Era verdade e não ofendia. O violento ataque dos republicanos, mas principalmente os inquietantes vaticínios veiculados no artigo sobre a inevitabilidade, em prazo muito breve, de que as ditas arcas do Estado não poderiam satisfazer o pagamento de pensões da velhice e invalidez, sem um fim à vista, levaram o rei a fazer saber ao primeiro-ministro que precisavam de ter uma conversa franca, a sós, sem gravadores nem testemunhas de qualquer espécie. Chegou o primeiro-ministro, interessou-se pelas reais saúdes, em particular pela da rainha-mãe, aquela que na última passagem do ano estava prestes a morrer e, afinal, como tantas e tantas outras pessoas, ainda respira 13 vezes por minuto, embora poucos mais sinais de vida se deixem perceber no seu corpo prostrado sobre o baldaquino do leito. Sua Majestade agradeceu, disse que a rainha-mãe sofria o seu calvário com a dignidade própria do sangue que ainda lhe corria nas veias, e logo passou aos assuntos da agenda, o primeiro dos quais era a declaração de guerra dos republicanos. Não percebo o que é que deu na cabeça dessa gente, disse o país afundado na mais terrível crise da sua história, e eles a falar de mudança do regime. Eu não me preocuparia, senhor. O que estão a fazer é aproveitar-se da situação para difundir aquilo a que chamam as suas propostas de governo. No fundo, não passam de uns pobres pescadores de águas turvas. Com uma lamentável falta de patriotismo, acrescente-se. Assim é, senhor, os republicanos têm lá umas ideias sobre a pátria que só eles são capazes de entender. Se é que as entendem realmente. As ideias que tenho não me interessam. O que quero ouvir de si é, se existe alguma possibilidade de que consigam forçar uma mudança de regime, nem sequer tem representação no parlamento, senhor. Refiro-me a um golpe de Estado, a uma revolução. Nenhuma possibilidade, senhor. O povo está com o seu rei. As forças armadas são leais ao poder legítimo. Então posso ficar descansado, absolutamente descansado, senhor. O rei fez uma cruz na agenda ao lado da palavra republicanos, disse. Já está, e logo perguntou, e que história vem a ser essa das pensões que não se pagam? Estamos a pagá-las, senhor. O futuro é que se apresenta bastante negro. Então devo ter lido mal. Pensei que tinha havido, digamos, uma suspensão de pagamentos. Não, senhor. É o amanhã que se nos apresenta altamente preocupante. Preocupante em que ponto? Em todo, senhor. O Estado pode vir a derrubar-se simplesmente como um castelo de cartas. Somos o único país que se encontra nessa situação, perguntou o rei. Não, senhor. A longo prazo. O problema atingirá a todos, mas o que conta é a diferença entre morrer e não morrer. É uma diferença fundamental, com perdão da banalidade. Não estou a perceber. Nos outros países morre com normalidade. Os falecimentos continuam a controlar o caudal dos nascimentos. Mas aqui, senhor, no nosso país, senhor, ninguém morre. Veja-se o caso da rainha-mãe. Parecia que se finava, e afinal aí a temos. Felizmente, quero dizer, creia que não exagero. Estamos com a corda na garganta. Apesar disso, chegaram-me rumores de que algumas pessoas vão morrendo. Assim é, senhor, mas trata-se de uma gota de água no oceano. Nem todas as famílias se atrevem a dar o passo. Que passo? Entregar os seus padecentes à organização que se encarrega dos suicídios? Não compreendo. De que serve que se suicidem se não podem morrer? Este sim. E como conseguem? É uma história complicada, senhor. Conte-ma. Estamos sós. No outro lado das fronteiras, morre-se, senhor. Então quer dizer que essa tal organização os leva lá exatamente. Trata-se de uma organização benemérita. Ajuda-nos a retardar um pouco a acumulação de padecentes terminais. Mas, como eu disse antes, é uma gota de água no oceano. E que organização é essa? O primeiro-ministro respirou fundo e disse, a máfia, senhor. A máfia, sim, senhor, a máfia. Às vezes, o Estado não tem outro remédio que arranjar fora quem lhe faça os trabalhos sujos. Não me disse nada, senhor. Quis manter Vossa Majestade à margem do assunto. Assumo a responsabilidade. E as tropas que estavam nas fronteiras tinham uma função a desempenhar. Que função? A de parecer um obstáculo à passagem dos suicidas e não o ser. Pensei que estavam lá para impedir uma invasão. Nunca houve esse perigo. De todo modo, estabelecemos acordos com os governos desses países. Tudo está controlado. Menos a questão das pensões.
Menos a questão da morte. Senhor, se não voltarmos a morrer, não temos futuro. O rei fez uma cruz ao lado da palavra pensões e disse: é preciso que alguma coisa aconteça. Sim, majestade, é preciso que alguma coisa aconteça. Faixa 4. O sobrescrito encontrava-se sobre a mesa do diretor-geral da televisão quando a secretária entrou no gabinete. Era de cor violeta, portanto fora do comum, e o papel de tipo gofrado imitava a textura do linho. Parecia antigo e dava a impressão de que já havia sido usado antes. Não tinha qualquer endereço, tanto de remetente, o que às vezes sucede, como de destinatário, o que não sucede nunca, e estava num gabinete cuja porta, fechada à chave, acabara de ser aberta nesse momento, e onde ninguém poderia ter entrado durante a noite. Ao dar-lhe a volta para ver se havia algo escrito por trás, a secretária sentiu-se a pensar, com uma difusa sensação do absurdo que era pensá-lo e tê-lo sentido, que o sobrescrito não estava ali no momento em que ela introduzira a chave e fizera funcionar o mecanismo da fechadura. Disparate, murmurou. Não devo ter reparado que estava aqui quando saí ontem. Passeou os olhos pelo gabinete para ver se tudo se encontrava em ordem e retirou-se para o seu lugar de trabalho. Na sua qualidade de secretária e de confiança, estaria autorizada a abrir aquele ou qualquer outro sobrescrito, tanto mais que nele não havia qualquer indicação de caráter restritivo, como seriam as de pessoal, reservado ou confidencial. Porém, não o tinha feito e não compreendia por quê. Por 2 vezes se levantou da sua cadeira e foi entreabrir a porta do gabinete. O sobrescrito continuava ali. Estou com manias, será efeito da cor, pensou ele, que venha já se acabe com o mistério. Referia-se ao patrão, ao diretor-geral que tardava. Eram 10h15 quando finalmente apareceu. Não era pessoa de muitas palavras. Chegava, dava os bons dias e imediatamente passava ao seu gabinete, onde a secretária tinha ordem de só entrar 5 minutos depois, o tempo que ele considerava necessário para se pôr à vontade e acender o primeiro cigarro da manhã. Quando a secretária entrou, o diretor-geral ainda estava de casaco vestido e não fumava. Segurava com as 2 mãos uma folha de papel da mesma cor do sobrescrito e as 2 mãos tremiam. Virou a cabeça na direção da secretária que se aproximava, mas foi logo como se não a reconhecesse. De repente estendeu um braço com a mão aberta para fazê-la parar e disse numa voz que parecia sair doutra garganta: saia imediatamente, feche essa porta e não deixe entrar ninguém. Ninguém ouviu, seja quem for. Solícita à secretária, quis saber se havia algum problema, mas ele cortou-lhe a palavra com violência. Não me ouviu dizer-lhe que saísse? Perguntou, e quase gritando, saia agora, já. A pobre senhora retirou-se com as lágrimas nos olhos, não estava habituada a que a tratasse com estes modos. É certo que o diretor, como toda a gente, tem os seus defeitos, mas é uma pessoa, no geral, bem educada. Não é seu costume fazer das secretárias gato-sapato. Aquilo é alguma coisa que vem na carta. Não tem outra explicação, pensou, enquanto procurava um lenço para enxugar as lágrimas. Não se enganava. Se atrevesse a entrar outra vez no gabinete, veria o diretor-geral a andar rapidamente de um lado para o outro, com uma expressão de desvairo na cara, como se não soubesse o que fazer e ao mesmo tempo tivesse a consciência clara de que só ele e ninguém mais é que poderia fazê-lo. O diretor olhou o relógio, olhou a folha de papel, murmurou em voz muito baixa, quase em segredo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Depois sentou-se a reler a carta misteriosa, enquanto passava a mão livre pela cabeça num gesto mecânico, como se quisesse certificar-se de que ainda a tinha ali no seu lugar, de que não a perdera engolida pelo vórtice de medo que lhe retorcia o estômago. Acabou de ler. Ficou com os olhos perdidos no vago, pensando. Tenho de falar com alguém. Depois acudiu-lhe à mente em seu socorro a ideia de que talvez se tratasse de uma piada de péssimo gosto. Um telespectador descontente como há tantos, e ainda por cima de imaginação mórbida, que tem responsabilidades diretivas na televisão, sabe muito bem que não é tudo por lá um mar de rosas. Mas não é a mim que em geral se escreve a desabafar, pensou. Como era natural, foi este pensamento que o levou a ligar finalmente à secretária para perguntar: quem foi que trouxe esta carta? Não sei, senhor diretor. Quando cheguei e abri a porta do seu gabinete, como sempre faço, ela já estava aí. Mas isso é impossível. Durante a noite ninguém tem acesso a este gabinete. Assim é, senhor diretor. Então como se explica? Não me pergunte a mim, senhor diretor. Há pouco quis dizer o que se havia passado, mas o senhor diretor nem sequer me deu tempo.
Reconheço que fui um pouco brusco. Desculpe. Não tem importância, senhor diretor, mas doeu-me muito. O diretor-geral voltou a perder a paciência. Se eu lhe dissesse o que tenho aqui, então é que a senhora saberia o que é doer. E desligou. Tornou a olhar o relógio, depois disse consigo